Esse entendimento é bem interessante, né? Diretamente extraído aqui do informativo 1100 do STF, um tema que trata dos honorários da Defensoria Pública e um tema que dá uma grande reviravolta até no entendimento do STJ. Os honorários advogatícios são devidos à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. Antes não era esse entendimento. E eu estou aqui falando com você diretamente do informativo 1100 do STF, eu me chamo Felipe Duque, estou comentando, julgado do Buscador do Seu Direito, também trabalho como professor. Se você não curtiu esse vídeo, curta aí, dê uma moral, vá, comente, diga o que você acha. A gente vai comentar aqui, né, esse julgamento bem interessante vai sendo sobre honorários e a Defensoria Pública. Esse tema que não cai em prova não, ele despenca, né? Ele vai cair não, ele vai despencar. Por quê? A tese decidida pelo STF foi que os honorários eles são devidos à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual ela pertence. E aí a tese vai dizer, olha, em razão da autonomia, guarda esse fundamento, em razão da relevância institucional das defensorias públicas, é constitucional o recebimento de honorários à Defensoria Pública, e aqui o detalhe, mesmo quando ela atua, né, contra uma pessoa jurídica de direito público a qual ela pertence. Então, a Defensoria Pública da União ingressa com ação contra a União, vai ter honorários. É basicamente isso que a gente quer trazer aqui para você, beleza? Bom, professor, qual a importância disso? A importância, meus amigos, é que ele vai trabalhando justamente a ideia, né, da evolução da Defensoria Pública. Ele fala, olha, as reformas da Defensoria Pública de emenda constitucional 45, a emenda constitucional de 64 e de 80, elas atribuíram uma autonomia funcional, administrativa e financeira para as defensorias dos estados da União. Portanto, no contexto atual, a Defensoria Pública ela é considerada um órgão independente, sem subordinação ao Poder Executivo, isso é bem importante, porque tem a questão atrelada aos orçamentos, né? E como deixaram de ser vista como os órgãos auxiliares do governo, que integram e vinculam a estrutura administrativa, encontra superado o argumento da confusão. O STJ dizia que quando a Defensoria Pública da União ingressava contra a União, não deveria ter honorários porque teria o Instituto da Confusão. Aí ele vai dizer, vale ressaltar, contudo, que é vedado o rateio entre membros da Defensoria Pública o valor recebido a título de verbas sucumbenciais decorrente de sua atuação judicial. Ou seja, os honorários eles vão para a instituição da Defensoria Pública, mas não vão ser divididos entre os seus membros. Essa quantia vai ser destinada exclusivamente para estruturar unidades com vistas a incrementar a qualidade do atendimento à população carente. Então, as duas teses fixadas foi, primeiro, você pode ter honorários para a Defensoria Pública quando ela ganha contra qualquer ente público, ou seja, se você tiver a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco ingressando contra o Estado de Pernambuco na demanda de medicamentos, haverá incidência em honorários. Por outro lado, esses honorários eles vão ser destinados exclusivamente ao aparelhamento das defensorias públicas. Não pode ir para os membros, não pode ser dividido para os seus membros. E aí o caso aqui, ele vai justamente dar esse caso hipotético, Defensoria Pública Federal entrando contra a União. E aí, perceba a evolução da Lei Complementar 80, dando cada vez mais na Lei Orgânica da Defensoria Pública autonomia às defensorias públicas. Perceba a posição do STJ, que houve uma superação, a gente tinha o entendimento da súmula 421 do STJ que foi superado, e o argumento do STJ era que haveria uma confusão, era dizer, olha, não faz sentido, né? Porque não pode dar para a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública faz parte do ente. Mas aí, perceba, esse argumento de confusão foi superado pelo STJ. O STF supera esse entendimento com que razão? Com base nas 3 emendas constitucionais que vão dando essa ideia de tirar, olha, a Defensoria Pública não é uma secretaria, não é um ministério. A Defensoria Pública ela tem uma autonomia funcional, uma autonomia administrativa, ela tem iniciativa na sua proposta orçamentária. Então, a gente tem que dar concretude, inclusive no que tange a essa questão dos honorários. E aí, por isso que ele vai justamente avisar aqui, trazer esse entendimento totalmente falando das reformas com um incremento, de certo modo, desse protagonismo da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, portanto, é um órgão constitucional independentemente. Ele não tem subordinação ao Poder Executivo. Ela não é um órgão auxiliar. E aí, por isso, é pacífico que a Defensoria Pública não integra, não pode ser considerado como mero órgão integrante da administração direta. A Defensoria Pública tem autonomia funcional, administrativa e orçamentária, logo ela tem imposição constitucional. Assim, a Defensoria Pública, orçamento próprio, tem autonomia para gerir, e desse modo a gente não pode falar que existe confusão, beleza? Agora, um segundo tese interessante foi como deve ser destinado os honorários, e aí ele vai dizer justamente, olha, a tese é que a gente não pode ter o repasse desses honorários para os membros. Os repasses dos honorários ele deve ser exclusivamente para aparelhar a defensoria.
Esse foi o tema 1002 do STF, tá? Além disso, eu queria destacar para você essa questão de você ter um fundamento também em crescer a instituição, como também a desestimular a litigiosidade infundada. Ou seja, além da justificativa constitucional da gente ter os honorários porque não pertence ao mesmo ente, a gente está desestimulando aqui que você tenha que pagar, que você tente ingressar com demandas infundadas. Então, o Estado, consequentemente, ele não vai ter uma pauta corporativista, porque você vai perceber justamente a ideia dos honorários serem um estímulo para que haja autocomposição, para que haja, evite ter essa resistência injustificada, ou seja, de você ter alguns pleitos que você poderia dar de maneira administrativa e não tem que ingressar com a ação. Ingressando com a ação tem honorários. Então, a ausência dessa condenação ao pagamento de honorários pode justamente estimular que você ingresse com muitos processos, porque não paga honorários mesmo com a defensoria pública, então gera um excesso de litigiosidade, com uma consequência negativa, não apenas trazendo gastos financeiros, mas também a máquina judicial é congestionada. E aí, por isso, nós temos essas duas teses. Primeiro, você pode pagar os honorários independentemente de quem seja o ente, agora se é Estado, DF, município, entrando contra o próprio ente, não tem nenhum problema. E segundo, a gente só pode fazer com que esses honorários eles não vão para os membros, e sim vai para aumentar, consequentemente, o acesso à prestação do serviço, a atividade fim da Defensoria Pública. E a súmula 421 do STJ, ela foi, de certo modo, superada, né? Apesar de não ter sido ainda formalmente cancelada. Fica aqui o destaque para você. Trago os fundamentos. Aparelhamento da instituição, desestimula a litigiosidade infundada. Trago os fundamentos da autonomia financeira orçamentária, fruto das emendas constitucionais também trazidas e alteradas pela Constituição. E trago para você também essa ideia de superação da confusão, quando ele vai mostrar justamente essa ideia que, olha, a Defensoria Pública, ela não é um ministério, não é uma secretaria, ela merece ser tratada como um órgão constitucional independente. Beleza? Julgado massa para cair em prova, julgado bem bacana, vale a pena estar atento, inclusive aos fundamentos, porque a gente tem aqui basicamente uma superação do entendimento do STJ. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus, curte aí, comenta de verdade, tá? Espero que você tenha aprendido. Esse tema aqui vai estar em todas as provas, primeira e segunda fase, prova oral. Você vai ver, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau, vamos lá.